Hoje esse vídeo será para refutar o Asher, um judaizante aqui do YouTube, sobre a lei e a continuidade da guarda do sábado, logo após a vinheta. Eu fiz um vídeo respondendo a pergunta de um inscrito acerca do sábado, do sábado ser um sinal entre Deus e os judeus, e um senhor chamado Asher, ou Asher, eu não sei como se pronuncia o nome dele, anunciou que faria um vídeo me refutando, e realmente fez o tal vídeo da refutação. Ele foi muito difuso, na verdade, querendo provar algo que não cabe mais na nova aliança feita para nós cristãos. Ele é um seguidor do judaísmo pendido para o adventismo e que usa ali uma imagem querendo mostrar ser da congregação cristã no Brasil, mas na verdade não é, porque ele prega a lei. Nós da congregação cristã no Brasil consideramos que estamos na graça do Filho de Deus. Esse senhor, ele é um seguidor de Moisés, por assim dizer, porque é isso que são essas pessoas que querem viver nas práticas da lei. É lamentável o que essas pessoas fazem. Elas inutilizam, invalidam o sacrifício de Cristo para impor observâncias da lei. Esse senhor Asher, ele tem resposta para tudo, Todas as objeções que você usa para derrubar a tese da vigência da lei, da guarda do sábado, ele tenta dar uma enrolada e querendo falar o contrário. Sempre aquele blá blá blá, mastigando argumentos fracos e frágeis, que não se sustentam diante de uma exposição minuciosa sobre o que é a graça de Cristo, o que simbolizou o sacrifício do Senhor Jesus e o que representa a nova aliança para nós cristãos nos dias de hoje. Eu vou tentar ser o máximo sucinto e objetivo para que esse vídeo não se estenda e não fique muito longo. Se porventura você que me assiste achar esse vídeo longo demais, demasiadamente longo, eu peço que você assista por etapas. Assista uma parte pela manhã, outra parte pela tarde ou outra parte à noite, assim por diante, como você achar melhor. Geralmente, os defensores da lei de Moisés, os adventistas do sétimo dia ou judaizantes, judaizantes são aqueles que muitas vezes não são da igreja adventista, mas são de outras igrejas que guardam o sábado e algumas coisas da lei, ou que querem viver debaixo da antiga aliança, são os judaizantes. Por exemplo, esse irmão Asher, ele é um judaizante, porque ele prega práticas e ordenanças da lei, do antigo pacto. Então, essas pessoas, como os judaizantes, ou adventistas, ou sabatistas, eles sempre dividem a lei, a lei de Deus dada a Moisés, em duas. Eles dividem em duas partes, sendo uma a lei moral e a outra a lei cerimonial. Só que nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, você não vê menção de nenhuma divisão da lei de Deus, da lei de Moisés. A lei é uma só. Se você procurar na Bíblia, você não vê dizer, essa aqui é lei moral, essa é a lei cerimonial. E eu desafio o senhor Asher a me citar, me apresentar um só versículo nas Escrituras que faça essa divisão de lei moral e lei cerimonial. Se ele achar, eu me torno um guardador do sábado. Ele vai se esforçar, mas não vai encontrar, porque não existe. Os judeus nunca dividiram a lei de Deus em duas partes. Agora, os judaizantes, os adventistas, os sabatistas, eles necessitam dividir a lei de Deus em duas partes, em moral e cerimonial, porque se eles não fizerem assim, a obrigação deles guardarem o sábado desmorona e cai por terra, porque eles afirmam, a lei de Deus, a lei moral é imutável, ela está em vigência. O que foi abolida por Cristo foi a lei cerimonial, sacrifício de animais, circuncisão. Costumam dizer que os 10 mandamentos são leis de Deus e que o restante, as leis, as ordenanças cerimoniais eram de Moisés. Eu vou mostrar aqui para o senhor Asher que a lei de Deus, que ele faz essa divisão, a lei de Deus e a lei de Moisés, na verdade é uma só lei. Eles insistem em dizer que a lei de Deus
é a lei moral e a lei de Moisés é a cerimonial. E eu vou mostrar aqui nas escrituras que é uma só lei. Não existe essa divisão. Essa divisão é só na cabeça deles. Esdras capítulo 7, versículo 6. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. Esdras, ele era um escriba versado na lei de Deus dada a Moisés, na lei de Moisés. Vamos ler agora Neemias capítulo 10, versículo 29. Firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, e convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. Vimos aqui que mandamentos, estatutos e juízos é uma lei só. A lei de Deus dada a Moisés, dizem lei de Moisés, por quê? Porque foi Deus que deu a Moisés e Moisés era o representante da lei. Outro desafio que eu faço ao Senhor Asher, que ele mostre no Novo Testamento, tá? Após a morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus, depois do começo da primeira igreja, após o dia de Pentecoste, que ele me mostre após isso um só versículo dizendo que os cristãos estão debaixo da ordem e da obrigação de guardar o sábado. Isso tem que ser depois da morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus. Porque antes da morte de Cristo, ele próprio, como todos, estavam sob lei, estavam debaixo da lei. Aí eles vêm sempre com aquele mesmo versículo já taxativo. Mateus 5, versículo 7, que Jesus diz: não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas vim para cumprir. Mais abaixo, o Senhor Jesus ele diz, vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 18 e 19. Porque eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Veja que Jesus não está usando o plural, né? Dizendo aqueles, porém, que cumprir. Ele está usando no singular, na primeira pessoa. Ele está falando dele mesmo. Então ele mesmo diz que nada da lei se omitiria, se tiraria, antes que tudo fosse cumprido. E foi realmente o que ele fez. Ele cumpriu toda a lei e após ele ter cumprido, a lei foi retirada. Então Jesus cumpriu essa lei. Jesus cumpriu os 10 mandamentos e os 613 preceitos, né, conhecido pelo judaísmo como mitzvot, que eram registros de acusações contra o homem, contra nós. Eu vou ler aqui Colossenses capítulo 2, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Agora eu faço uma pergunta ao Senhor Asher. Esse escrito de dívidas, que constava em ordenanças que foi removida por Jesus e encravados no madeiro, é somente a lei cerimonial? Será que é somente a lei dos holocaustos, da circuncisão, das festas? Se você dizer, não, essa lei que ele está falando é a lei cerimonial, você consegue me provar essa divisão nas escrituras? Não dá para entender. Lei cerimonial cravada na cruz e a lei moral ainda em vigência? Eu vou mostrar para você o que era esse escrito de dívidas feito em ordenanças que era contra nós e que foi removido por Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 6, 7 e 8. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto,
ainda que desvanece, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Então veja, o escrito de dívida, escrito com letras, gravados em pedras, que era contra nós, era a tábua dos 10 mandamentos juntos com todo o restante das 613 ordenanças. O apóstolo Paulo disse: fomos habilitados para uma nova aliança, não da letra escrita em pedra, mas do Espírito. Paulo diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra gravada nas pedras da lei, por ela ser santa, boa, e o homem ser fraco, frágil, pecador, e não conseguir seguir todos os preceitos da lei. Lemos no versículo 7, o ministério da morte gravado com letras em pedras. É óbvio que é a antiga aliança, os mandamentos dados a Moisés. Aonde que foi escrito os 10 mandamentos? Não foi em pedra? Da onde saiu os 613 preceitos da lei? Não saiu dos 10 mandamentos? E não adianta querer afirmar que isso que Paulo está falando é da lei cerimonial, porque aqui ele está falando em letras gravadas em pedras. Paulo aqui não está dividindo a lei em duas partes, como vocês costumam fazer. Aqui está os 10 mandamentos junto com os 613 mitzvot. O interessante é que os mitzvot, né, os 613 preceitos da lei, né, do judaísmo, se você fizer a soma de 6 mais 1 mais 3, vai dar o resultado 10. Então, os 613 preceitos que eles dizem ser da lei cerimonial está junto ali com a moral, não existe essa divisão. Então, os 613 preceitos da lei de Moisés se resumem nos 10 mandamentos. Então, Jesus Cristo, com sua morte, como diz em Colossenses 2,14, ele removeu, ele tirou essas ordenanças que eram contra nós, essa escrita da lei em pedras, como lemos em 2 Coríntios 3, versículo 7, abolindo na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Qual era a lei dos mandamentos? A das tábuas de pedra. E qual ordenanças? Os 613 mitzvot. Então Jesus aboliu, acabou, demoliu a lei dos 10 mandamentos, as tábuas de pedra em forma de ordenanças e os 613 preceitos da lei. É uma lei só, a lei de Deus é uma só. A lei que foi dada a Moisés é só uma. Não existe essa divisão de cerimonial e moral. Isso quem está fazendo são os judaizantes, eles que estão dividindo. Jesus Cristo pôs fim à lei de Moisés com todos os seus mandamentos e ordenanças. Agora, mediante a isso, uma pergunta muito feita pelos judaizantes, né, os adventistas. Então, se Jesus ele aboliu os 10 mandamentos, então eu posso matar, roubar, adulterar? Os judeus eles faziam esse mesmo questionamento ao apóstolo Paulo. E olha a resposta que o apóstolo Paulo deu em Romanos capítulo 6, versículo 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Na nova aliança, nós fomos libertos do pecado e fomos feitos servos da justiça. Agora, porque nós não estamos seguindo a lei dos mandamentos, não estamos debaixo da lei de Moisés, somos sem lei, por circunstância disso, somos marginais, delinquentes? De modo algum, porque Deus, por Jesus Cristo, nos deu um novo pacto, uma nova aliança com uma nova lei. E eu vou ler aqui a diferença dessa lei que veio por Cristo da lei que foi dada a Moisés. Jeremias 31, versículo 31, 32 e 33 diz, né? Eu vou resumir aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. No versículo 33 diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo.
Jeremias profetizou que no futuro Deus faria uma nova aliança com a casa de Israel e de Judá, e que não seria mais em pedras, não seria a mesma aliança que foi feita com seus pais, seria feita uma nova aliança. Visto que se seria feita uma nova aliança, como diz lá em Hebreus, a antiga aliança se tornaria obsoleta, velha, inutilizável. Essa lei, ao contrário da que foi gravada em pedras, seria gravadas na mente e no coração. E o apóstolo Paulo, ele confirma isso em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então veja, não é porque nós não estamos debaixo da lei de Moisés e das suas ordenanças que nós somos um povo sem lei, que os cristãos não têm lei. Nós recebemos uma nova lei, gravadas nas tábuas de carne do nosso coração. Romanos 8 diz que nós estamos debaixo da lei de Cristo. Romanos 13:10 diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Em Mateus, capítulo 22, versículo 36, narra a passagem de um jovem que chegou até o Senhor Jesus e lhe perguntou: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Lei de Moisés é a lei de Deus, tá? Não vem com essa divisão aí que não existe. Estamos falando de uma só lei. O que Jesus respondeu? Não, é o sábado. O mais importante é a observância do sábado, o quarto mandamento. Não foi isso que o Senhor Jesus respondeu. O primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você segue a lei de Cristo, está sob a nova aliança, o novo concerto, por uma questão de consciência, você não peca. Mesmo nós não estando debaixo da lei mosaica, das tábuas de pedra, se você ama a Deus de todo o teu coração, entendimento, de toda a tua devoção, você não adora outros deuses e nem os 3 deuses impostos pelo catolicismo. Se você ama o próximo como a ti mesmo, o que você não quer que aconteça com você, você não deseja aos outros. Então você não rouba, você não mata, você não cobiça a mulher do próximo, você não adultera traindo o teu cônjuge, você não levanta falso testemunho contra o teu irmão. Você fazendo isso, você não precisa das leis de pedra e se cumpre o que Jeremias disse no capítulo 31. As leis da nova aliança, os mandamentos de Cristo, são gravados em nossa mente e nas tábuas de carne do nosso coração. E ainda, Jesus reforça o mandamento do amor em João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se você ama o teu irmão como Jesus te amou, você tem a coragem de dar a tua vida em favor à vida do teu irmão. Você não pratica nada que venha defraudar ou prejudicar o teu próximo. Israel, diante de outras nações, era conhecido como o povo de Deus por guardar o sábado. Na nova aliança, os cristãos são conhecidos como discípulos de Cristo por amar uns aos outros. Em Atos dos Apóstolos, nas epístolas, nas cartas, você não vê nenhuma menção e nenhuma ordem para que o cristão tenha que observar a guarda do sábado. Os judaizantes, querendo provar que os cristãos guardavam o sábado, dizem: mas Paulo ia aos sábados na sinagoga. Agora, porque Paulo ia aos sábados na sinagoga dos judeus, isso prova que ele guardava o sábado ou que ele estava sob a lei? O apóstolo Paulo ia sim na sinagoga nos dias de sábado, mas não para guardar o sábado. Mas então o que o apóstolo Paulo ia fazer na sinagoga? Vamos ler Atos dos Apóstolos 18, versículo 4. Todos os sábados Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos.
Então o dia de sábado era um dia mais propício para que Paulo encontrasse judeus e gregos convertidos ao judaísmo para pregar a Cristo a eles. Então Paulo ia à sinagoga não como um judeu praticante da lei, mas sim como um evangelista, um missionário. E outra coisa, se o apóstolo Paulo fizesse parte de uma comunidade de cristãos gentios e judeus convertidos a Cristo, e que estes guardassem e observassem ainda o sábado, o apóstolo Paulo com certeza estaria reunidos em comunhão com esses irmãos em uma eclésia e não em uma sinagoga de judeus. Portanto, em nenhuma parte do Novo Testamento, nas escrituras gregas cristãs, dizem que os cristãos primitivos observavam e guardavam o dia de sábado. Para quem chega a esse cúmulo de dizer que o apóstolo Paulo ele guardava e observava o dia de sábado, por ele ir aos dias de sábado à sinagoga, que ele ia lá para evangelizar os judeus, veja bem o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 19 ao 20. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei, embora não esteja sujeito à lei. Agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. E ainda no versículo 21 diz: quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Então veja que aqui Paulo faz uma diferença da lei de Deus, que era a lei de Moisés, em contraste com a lei de Cristo. Aqui ele é explícito em dizer que ele não está mais debaixo da lei de Moisés, mas sim está debaixo, está sob a lei de Cristo. Aqui é claro, o apóstolo Paulo se fazia de judeu para ganhar os judeus. Aparentemente alguém podia dizer, o apóstolo Paulo guardava o sábado, guardava a lei, mas ele estava se fazendo ali de um judeu para ganhar, tirar os judeus debaixo da lei e trazê-los até Cristo. Outra coisa que eu quero questionar aqui, argumentar com o senhor Asher, é que se o sábado ele é um mandamento, um estatuto perpétuo, imutável, aonde está hoje, em nossos dias, o sacerdócio araônico? Porque Deus fez uma aliança com o sacerdócio que provinha de Arão, fez um pacto, uma aliança perpétua. Me diga onde está hoje o toque das trombetas. Os filhos de Arão tinham que tocar as trombetas em um estatuto perpétuo, porque vocês, judaizantes, vocês afirmam que Êxodo capítulo 31, versículo 16, está em vigência até os dias de hoje, mesmo depois de Jesus ter instituído uma nova aliança, um novo pacto. Êxodo 31, 16 diz: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Só que neste versículo que vocês apresentam para provar a perpetuidade do sábado mesmo após a nova aliança, aqui está mandando os filhos de Israel guardar o sábado e não os gentios. Então era exclusivamente para Israel. E nem tudo que é perpétuo é sinônimo de duradouro. A circuncisão, por exemplo, foi dada a Abraão como uma aliança perpétua. Gênesis 17, 13. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E em Gálatas capítulo 5, versículo 3 ao 6, esse estatuto perpétuo que foi dado a Abraão foi anulado por Deus. E, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança de justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Toda lei, sem essa divisão chula, que os judaizantes fazem, lei cerimonial, lei moral, o sábado era da lei, dessa única lei de Deus. A circuncisão também
foi inserida na lei. E aqui diz: todo homem que se deixar circuncidar será obrigado a guardar toda a lei. O mesmo se diz na questão do sábado. Se você quiser guardar o sábado sendo um preceito da lei de Deus, então você tem que guardar os 613 mitzvot. Se você fizer isso, separado estás de Cristo e da graça tendes caído. Mas Paulo, em Gálatas 5, está falando da circuncisão e não do sábado. Paulo estava falando de um mandamento perpétuo. A circuncisão era perpétua, como o sábado também era. Tanto a observância do sábado quanto a circuncisão eram imutáveis, eram leis perpétuas, mas Jesus Cristo desfez isso como um todo. Jesus, ele aboliu toda a lei. A lei de Deus dada a Moisés serviu de aio, de tutor ou guardião até a vinda de Cristo. Aos Gálatas, capítulo 13, versículo 24, diz que o fim da lei é Cristo. Romanos 10,4 também diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Jesus veio à terra, nasceu debaixo da lei, ele cresceu submetido à lei, Jesus cumpriu a lei e resgatou os que estavam debaixo da lei e os fez filhos adotivos de Deus, o Pai eterno. Como vemos em Gálatas capítulo 4, versículo 4 ou 5. Para a tristeza dos judaizantes e dos adventistas do sétimo dia, e para todos os sabatistas, o Novo Testamento, ele faz menção de vários mandamentos da lei de Deus, menos o sábado. O Novo Testamento fala sobre o decálogo, sobre o mitzvot, mas não faz menções nem honras à observância do sábado. Eu já falei aqui que quando o jovem mancebo chegou até Cristo e perguntou a ele: mestre, qual é o maior mandamento, o mandamento mais importante da lei de Moisés? Não é porque ele se referiu à lei de Moisés, querendo fazer distinção entre a lei cerimonial e a lei moral, os 10 mandamentos, que no entanto são uma só, não existe divisão, como eu já disse. O próprio Deus se referia à lei que ele mesmo deu a Moisés como lei de Moisés. Malaquias capítulo 4, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Aqui o Eterno fala a lei de Moisés, mas quem mandou essa lei para Moisés? Ele mesmo, partiu de Deus para Moisés. E Moisés, ele era o representante da lei. E voltando ao assunto do jovem, o jovem pergunta: qual é o maior mandamento da lei de Moisés? Jesus, por acaso, diz que é o sábado? Jesus não fala que era o sábado, mas que era o amor a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se fez também mudança de lei. Aqui diz que mudou o sacerdócio, não é mais sacerdotes humanos. Jesus Cristo se tornou o sumo sacerdote e houve mudança de lei. Não houve uma gambiarra, como os judaizantes falam. Não houve um remendo na nova aliança. Hebreus capítulo 7, 18 e 19. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus, que é o novo concerto e a nova aliança. Hebreus capítulo 8, versículo 7 diz: porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Então a lei de Moisés, a lei de Deus dada a Moisés, que era uma só lei, sem divisão, ela foi cancelada por Cristo. Estamos numa nova aliança. Se você quiser guardar o sábado, você está praticando um sacrifício de tolo. Você pegar preceitos da antiga aliança e querer introduzir na nova aliança, você está inferiorizando, desvalorizando e desmerecendo o sacrifício do Senhor Jesus lá no madeiro, onde derramou o seu sangue para nos resgatar do pecado e nos arrancar debaixo desta lei de maldição. Isso é tudo que eu tenho para falar. Se querem mais que isso, só se eu desenhar. Se você gostou desse vídeo, deixe o teu like, que é muito importante para o canal. Se você está aqui e não é inscrito ou inscrita, eu convido a você, inscreva-se, ative o sininho das notificações.
clicando na opção receber todas as notificações de vídeo. Compartilhe esse vídeo com amigos, familiares. Termino te saudando com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador, e mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus que abençoe. Até um próximo vídeo e um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fala aí, meus amigos de sucesso, tudo bem com você? A paz de Deus a todos. O irmão Carlos Reinar vai deixar o meu canal na descrição aqui do vídeo. Eu queria saber de você, se você acredita que com R$5 eu consegui já faturar mais de 10, 20, 30 mil reais. Você acredita? Bom, se você não acredita, eu tô passando aqui para deixar um recado para você. Se você não acredita e quer aprender a ganhar dinheiro agora, acessa na descrição aqui o meu canal. Deus te abençoe grandemente, sucesso para você e até a próxima.